Olá para todo mundo mais uma vez. Tá todo mundo me ouvindo? Ótimo. Gente, hoje a gente vai conversar já sobre o processo de execução. Eu não sei se a professora falou com vocês, mas ela modificou um pouco a ordem do plano de ensino que foi entregue pela universidade, né? Porque o passo a passo de vocês está chegando já em abril. Não sei se vocês já viram o caso, mas a gente vai pular alguns assuntos para poder a gente já chegar no assunto que será cobrado no passo a passo, que são os embargos, tá? Não é sobre isso ainda que a gente vai conversar, mas a gente precisa entender alguns assuntos pretéritos, né, antes de chegar em embargos, certo? Pois vamos lá. O processo de execução de obrigação de pagar a quantia certa contra devedor solvente. Por que a gente começa por esse assunto? Porque o processo de execução, como a professora já conversou com vocês, ele é aquele processo que se inicia a partir de um negócio jurídico, né? Ele não tem um processo de conhecimento anterior a ele. Então, já é um processo que começa com a execução dos valores ou de uma obrigação qualquer de um devedor, tá bom? Então a gente vai começar a conversar sobre o processo de execução, porque mais na frente vocês vão ver que a forma de defesa, né, do devedor nesse processo são os embargos, tá? Então, assim, inicialmente a gente vai começar pela mais simples e é também pela que o próprio Código de Processo Civil inicia, que é a obrigação de pagar a quantia, né? Então, se você abrir o seu CPC, você vai ver que lá no início do processo de execução, ele vai começar nos artigos dele a falar sobre justamente esse tipo de obrigação, porque como a gente já viu, a execução vai ser a cobrança de uma prestação. Prestação essa que pode ser de dar, de fazer ou de não fazer. Aqui a gente está falando de uma obrigação de dar, né? Uma obrigação pecuniária de dar um valor, tá? Mas para a gente começar, vamos entender o que é esse tal devedor solvente. Devedor solvente é aquele que possui suficientes bens ou pecúnia para saldar todos os seus compromissos. O oposto de devedor insolvente, obviamente. Então, aquele devedor solvente é aquele que antes mesmo de se iniciar um processo, a gente já sabe que ele tem patrimônio suficiente para saldar com os compromissos dele, para saldar todas as dívidas que ele tem, certo? Esse é o devedor solvente, é até aquele mais fácil que tem de você entrar com o processo, porque você já tem certeza de que ele tem patrimônio, tá? Então, ele é aquele que possui patrimônio suficiente para remir a execução. Como assim? A professora também falou com vocês que existem diferenças nessas palavrinhas quando a gente trata dentro do direito. Quem fez obrigações e teve os meus materiais, lembra que quando a gente estava estudando solidariedade, tinha um artigo específico de solidariedade que falava sobre o perdão da obrigação, né? Quando o devedor solidário pode se liberar da sua obrigação pelo seu credor, porque o credor, ele remite a obrigação dele. Aqui a gente está falando de outra coisa, né? Desculpa, porque ele reme a dívida. Porque o que a gente está falando aqui? Aqui a gente está falando de remissão, né? Com o quê? Com cedilha. Por quê? Porque remir, né? Quando a gente está falando nesse caso, não vamos esquecer um pouco da solidariedade. Nesse caso, o ato de remir, né? O ato de remir a execução com cedilha, remissão, é quitar a dívida. É o ato de pagar, simplesmente. Lá nas obrigações, quando tinha esse perdão do credor, era o ato de remitir, que era remissão com 2 S's, que era perdoar uma obrigação. Alguém tinha uma dívida, o credor perdoou essa dívida e liberou ele da obrigação, então ele remitiu. Nesse caso, quando a gente está falando de execução, a gente precisa de alguém para remir a execução, tá? Para alguém quitar, liberar da dívida ou da pena, se for o caso, certo? Então, tem essas duas diferenças. Remissão
com 2 S's, ato de perdoar. Remissão com cedilha, ato de pagar, certo? E qual é o procedimento que tem dentro de um processo de execução? O processo de execução, ele vai, assim como qualquer outro, até a sentença, mas a gente tem um procedimento a chegar lá. Então, assim, mesmo que a gente tenha um título executivo extrajudicial para iniciar uma execução, sem precisar passar por um processo de conhecimento, para poder a gente romper a inércia com o judiciário, né, para poder a gente entrar com o processo, a gente precisa de uma petição inicial, assim como num processo de execução. Então, o primeiro passo de um procedimento para esse processo é a petição inicial junto com o título executivo. Porque não adianta eu entrar com a petição inicial falando que eu tenho um título executivo que pode ser executado se eu não demonstrar esse título. Então, além da petição inicial, eu preciso juntar aos autos do processo o título executivo extrajudicial que já foi consequência desse negócio jurídico anterior, tá? Então, a petição inicial ela vai ser exemplificada, ela vai dizer todos os seus parâmetros que precisam ser iniciados, que nem é no 319, né, no processo de conhecimento, mas aqui vai estar no artigo 789. O que ela vai dizer? Que lá no 789 ele vai dizer que precisa ser demonstrado, além da peça, né, petição inicial, e do título executivo, que vai nesse momento ser precisado demonstrar a atualização desse débito. Então, quando eu começo já um processo de execução, assim que eu começo, eu já preciso demonstrar quais são os cálculos que precisam ser feitos para atualizar esse débito. Como assim? A gente sabe que os valores, conforme o tempo passa, eles podem ir aumentando por causa da inflação, certo? Então, assim, se eu tenho um processo que precisa ser iniciado a partir de um título, pode ser que esse título já tenha sido feito há muitos anos, né? Há anos atrás, mas que ele ainda não prescreveu, né? Se esse título não prescreveu e eu vou entrar com ação contra ele, eu preciso atualizar esse valor, porque, não sei se vocês concordam comigo, mas ele pode já estar atualizado se já tiver sido feito há anos anteriores. Então, se eu tiver um título que ele valha R$100 na época do título, pode ser que hoje ele valha 180, R$200, 300. Então, eu preciso demonstrar quais são os valores que estão atualizados a partir desse débito que vai ser pago pelo devedor, tá? Nesse momento, mesmo que esse processo seja muito mais rápido, a gente ainda não vai produzir nenhuma prova. A gente vai apresentar a petição, apresentar o título e aí depois a gente vai continuar o processo com a citação do devedor. Tudo bem? Então, pós-petição inicial, vai ter um despacho do juiz. Nesse despacho, que vocês vão perceber mais sobre ele no artigo 827 do CPC também, é que nesse despacho ele vai descrever várias coisas que precisam ser feitas antes do devedor entrar no processo, tá? Então, nesse despacho do juiz, que é a primeira coisa que ele vai nos dizer dentro desse processo, assim que a gente enviar uma petição inicial, que é o quê? Ele vai falar sobre a condenação dos honorários, vai pedir para que haja a citação do devedor e vai falar da ordem de penhora e avaliação de bens. Como assim? Quando a gente entra com um processo, aquele que é vencedor no final do processo vai precisar pagar honorários para a parte vencedora. Então, como esse procedimento ele é muito mais rápido do que um processo de conhecimento, aqui já no primeiro despacho, o juiz já menciona que vai haver essa condenação em honorários, tá? Não é que nesse momento já tem que pagar, não. Nesse momento ele já menciona que vai precisar haver a condenação dos honorários ao final do processo, certo? Mais uma coisa que a gente vai ver já, que é uma observação sobre isso. Mas, primeiramente, deixa eu continuar aqui. Além dessa condenação de honorários, ele já vai pedir para que haja a citação do devedor para pagar em até 3 dias úteis, tá? Então, a primeira demonstração de interesse do juiz nesse processo é ele pedir para que a secretaria já emita a citação desse devedor, que tem que estar ciente já nessa citação de que o pagamento dele tem que ser feito em até 3 dias úteis. E ainda a ordem de penhora e avaliação de bens, que é o quê?
Já na citação do devedor, já vai estar lá escrito que se ele não pagar, tá? Se ele não pagar nesses 3 dias, já pode ser permitida a penhora e a avaliação dos bens dele, certo? Para vocês entenderem que é super rápido que acontece tudo isso. Uma observação: os honorários serão reduzidos à metade se houver pagamento integral. Como assim? Assim que o devedor receber essa citação dessa ordem desse juiz, se ele pagar tudo nesse prazo, tá? Ele não vai precisar pagar o honorário do advogado em 100%. Vai ser reduzido a 50%. Por quê? Porque assim, não sei se vocês vão concordar, mas antes mesmo de eu entrar com esse processo, já era para essa obrigação ter sido resolvida no momento que a gente houve o vencimento do título, né? Então tá há tempo já que esse devedor tá insolvente. Então, insolvente? Não, desculpa. Que ele não cumpriu, enfim, esqueci a palavra. Sorry. Enfim, quando ele entrou com esse título executivo, ele já precisava ter pagado, certo? Mas aqui ele já demorou muito, então só o fato dele ter precisado entrar com um processo para cobrar desse devedor, automaticamente já se sabe que ele vai ter que pagar honorários ao final, porque a gente teve que entrar na justiça para algo que podia já ter sido resolvido, tá? Então, assim, entrar na justiça não é brincadeira. Os juízes têm muitas coisas para fazer. Então, se uma obrigação já podia ter sido resolvida, em algum momento alguém vai ter que pagar por isso. E nesse caso é um devedor que não pagou. Então, se ele pagar 100% da dívida nesses 3 dias que ele tinha que pagar, aí ele tem essa bonificação de que ele pode reduzir a metade o pagamento dos honorários. Mas se ele não pagar, aí ele vai ter que pagar os honorários em 100% ao final do processo, certo? A citação, né, vai estar lá no artigo 231, parágrafo 3º. E, como já expliquei, são 3 dias para o pagamento que vão estar lá descritos para o devedor ficar ciente, tá? E depois da citação, caso ele não pague, tá? Tem essa observação, tenho que até colocar aqui. Caso ele não pague, vai ter a penhora de bens, certo? Que está lá no artigo 829, que é o quê? A ausência de pagamento. A penhora e a avaliação de bens vai acontecer, tá? A partir do momento que o devedor não pagou no prazo estabelecido pelo juiz. Então, antes de acontecer a penhora, que vai acontecer de qualquer forma, ele precisa ser intimado disso. Ele precisa estar ciente que os bens deles vão ser penhorados. Qualquer bem que foi encontrado que sirva para o pagamento, ele vai ser intimado disso, tá? E o parágrafo 2º vai dizer que o credor, tá? Não é o devedor. Que o credor, ele precisa indicar bens passíveis de penhora. Então, se chegar nesse momento de que ele não pagou no tempo devido, vai ser intimado também o credor para falar quais os bens que são para ser penhorados pelo oficial de justiça, tá? Então, esse é o procedimento até chegar na penhora. Vai ter uma petição inicial. Depois da petição inicial, o juiz vai despachar para ver a citação do devedor com todas as informações que ele precisa saber. Vai haver a citação do devedor para pagar em 3 dias. Se ele não pagar, vai ter penhora de bens, tá? Que só vai acontecer se não tiver tido pagamento e ele precisa ser intimado disso antes de acontecer. Para penhorar esses bens, o credor tem que ter dito quais os bens que devem ser penhorados, certo? O arresto. O que é que é? O arresto, gente, é uma atividade do oficial de justiça que acontece no momento da citação, tá? Não é uma regra, mas é bom que aconteça, porque aí fica mais rápido ainda o processo todo. O que é? Lá no artigo 830 está escrito assim: se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, quando o oficial de justiça vai lá na casa do devedor para citar ele que tem um processo acontecendo, se ele chegar lá e ele não encontra o devedor, tá? É só se ele não encontrar. Se ele não encontrar o devedor, ele já pode arrestar os bens. O que é esse arresto? É como se fosse uma penhora
antes de acontecer a penhora. Por isso que a gente chama de pré-penhora, tá? Então, se não encontrar o executado apenas nesse caso, pode o oficial de justiça chegar na casa do devedor e falar, tá, não encontrei, então eu já vou arrestar esses bens aqui para garantir a execução. Eu já tenho bens garantidos de que o credor vai receber o valor que ele precisa receber, ok? Parágrafo 1º diz o seguinte: nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes, em dias distintos, e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Então, ele está falando aqui o seguinte: na primeira vez, se já puder arrestar, vai arrestar. Mas, obviamente, o principal é citar o devedor. Então, mesmo que tenha arrestado no primeiro dia, tá? Nos 10 dias seguintes à efetivação desse arresto, o oficial de justiça ainda vai tentar encontrar esse devedor 2 vezes, em dias distintos. Se ele não encontrar, pode ser que aconteça a citação por hora certa, tá? E essa citação vai, da mesma forma que seria avisada ao devedor o que é que vai acontecer com ele, vai ser avisado para essa pessoa que receber a citação. Para quem não lembra ou não ouviu falar ainda do que é uma citação por hora certa, é quando o oficial de justiça chega para citar o devedor, mas ele não está lá. Mas tem pessoas que estão ou dentro da casa, ou tem vizinhos, pessoas de confiança que conhecem o devedor, obviamente, eles precisam conhecer, e essas pessoas que são notificadas do que acontece. Então, o oficial de justiça não encontra, mas ele encontra pessoas que conhecem o devedor. Então, ele fala, esse devedor precisa participar de um processo, ele está sendo citado para poder pagar uma execução, tarará. Então, ele vai explicar tudo direitinho para essa pessoa próxima, tá? Que fica responsável de avisar esse devedor que ele precisa entrar nesse processo, precisa se habilitar nesse processo, tá bom? Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Então, caso o oficial de justiça não consiga citar pessoalmente, né? Foi lá na casa dele e não conseguiu citar, ou então não conseguiu a citação por hora certa, só vai acontecer a citação por edital se o credor quiser, se o exequente pedir, tá? Não é de ofício que o juiz manda haver a citação por edital do devedor, tá bom? Que é outra forma de citação que vocês viram lá em processo 1. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora independentemente do termo. Então, se foi passado os 3 dias e o oficial de justiça já tinha conseguido bens do devedor, já tinha feito esse arresto, se passou os 3 dias, automaticamente esse arresto vai virar penhora, tá? Não é mais pré-penhora, é penhora mesmo, tá? Vão começar todos os processos para que esses bens sejam passados ou transformados em valores ou realmente passados para o credor. Mas isso a gente só vai ver lá quando a gente estiver vendo as fases da penhora, tá bom? Então, só saibam disso. Se ele passou os 3 dias e já tiver bens, os arrestados vão ser transformados já em bens penhorados. Certidão comprobatória da admissão da execução. O que é isso? Está lá no artigo 828 que diz assim: o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. O que é isso? Isso aqui é quase como se fosse uma garantia para terceiros. Por quê? Porque o exequente, ele recebe uma certidão de que teve uma garantia da dívida, que, né, foi o arresto ou a penhora, tá? O exequente vai receber essa certidão de que alguma coisa está garantindo a dívida dele e foi admitido pelo juiz esses bens, mas tem que ter a identificação das partes e o valor da causa dentro dessa certidão. Por quê? Porque essa certidão ela vai ser encaminhada, tá, para o registro de imóveis ou de veículos ou
do que quer que seja, de que esses bens que foram garantidos, eles precisam ser avisados para qualquer pessoa que queira saber sobre eles, de que tem um arresto ou uma penhora em cima deles, tá? Então, se tem um bem, eu sou devedora, e aí acontece que penhoraram a minha casa. Se alguém quiser comprar a minha casa, vai estar lá escrito no registro do imóvel de que essa casa está com uma penhora em cima dela. Até para que esse terceiro, se quiser comprar, pense duas vezes. Será que eu vou querer uma casa que está em penhora? Que pode ser que eu perca ela se ela for penhorada? Entendeu? Então, isso é uma garantia de que outras pessoas têm de saber que esses bens estão com algum tipo de garantia em cima deles dentro de um juízo, tá? Então, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, precisa haver essa certidão de que tem algo em juízo sobre eles, tá bom? O que é que diz o parágrafo 1º? No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Então, assim, passados 10 dias de que houve essa pegada desses bens, tá? O exequente precisa informar para o juízo que realmente foram realizadas essas averbações. Ou seja, ele precisa informar para o juízo que mesmo já tendo tido essa penhora, esse arresto ou o que quer que seja, o registro de imóveis ele foi informado. Ou o que quer que seja que precisava ser informado. Então, se precisava informar no registro de imóveis, precisava informar no Detran, precisava informar em qualquer lugar, ele precisa informar o juízo que ele fez, que ele cumpriu com isso aí, tá? Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará no prazo de 10 dias o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Então, assim, vai que o oficial de justiça chegou lá para arrestar bens, né? Pegou os bens e avaliou e viu que apenas parte dele já era suficiente para garantir a dívida, tá? Então, outros, obviamente, não serão penhorados, vão ser penhorados apenas os que servirem para garantir a dívida. Então, quando for formalizada essa penhora, que já tem bens suficientes ali, em 10 dias o exequente vai cancelar as averbações relativas aos outros, sabe? Porque assim, vai que teve um arresto de vários bens. O oficial de justiça foi pegando tudo que ele estava vendo que podia ser que tivesse valor para garantir dívida, tá? Aí ele foi lá e fez a averbação. Fez a averbação no registro de imóveis, no Detran e tudo mais. Quando ele fizer essa averbação, quando esses bens forem penhorados de fato, não é mais arrestados, forem penhorados de fato, ele precisa cancelar as averbações do que não foram. Então, os que não foram penhorados não precisam mais estar nas averbações, até porque não tem nada sobre eles. Eles estão livres, digamos assim. Então, precisa cancelar essas averbações nesse prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não faça no prazo. Então, de forma ou de outra, precisa cancelar essa averbação. Se ela não for feita pelo exequente, vai ser feita pelo juiz de ofício. Ele tem esse poder. 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação. Como assim? A gente vai ver a diferença entre fraude contra credores e fraude à execução. Mas já para adiantar para vocês, que isso aqui cai na prova, tá? É que vai ser presumida a fraude à execução se nesse momento de venda, de alienação desses bens, tá? O devedor pegar algum desses bens e vender, tá? Então, se ele quiser vender para outra pessoa esses bens que ele sabe que pode ser sujeito de penhora, né? Pode ser sujeito a penhora, ele vai ser classificado como como se tivesse tido um ato fraudulento. Por quê? Porque se ele fez isso, é porque ele quer esconder bens, quer tirar patrimônio do nome dele para que ele não precise pagar essa dívida. Então, é presumida a fraude à execução se houver alienação ou oneração de bens efetuados após a averbação. Se já tiver lá no registro de imóveis, se já tiver lá no Detran,
que tem esse bem que vai sofrer uma penhora e ele vende esse bem, né? Porque ele, eita, vão penhorar a minha casa, vão penhorar o meu carro, eu vou vender, vou botar na mão de outra pessoa, porque aí eu me livro. Isso é presumido como fraude à execução, mesmo que de boa fé, tá? Parágrafo 5º. O exequente que promover averbações manifestamente indevida ou não cancelar as averbações no termo do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Então, assim, se o exequente fizer uma averbação que não precisava ser feita, vamos dizer que não encontraram o bem que ele falou que podia ser penhorado. Por exemplo, ele sabia que o devedor ele tinha um carro muito caro. Só que aí o oficial de justiça não encontrou, foi no Detran e não viram o registro desse carro, enfim. Se não tiver havido averbação desse carro, mas mesmo assim chegar o exequente e falar, tem sim, vou averbar, vou chegar lá no Detran e vou falar que tem uma penhora sobre esse carro. Se ele fizer uma averbação indevida, ele vai precisar indenizar a parte contrária, tá bom? Porque isso pode ser até sujeito de um processo, só que em autos apartados, para que ele receba, agora o devedor receba uma indenização desse credor que ele agiu de má fé, tá? Ele promoveu uma averbação que não existia, que era indevida, tá? Ou então, facilmente, se ele não cancelar o que ele precisava cancelar, como foi dito no parágrafo 2º. Se tinha uma averbação que ele precisava cancelar e ele não fez nesse prazo de 10 dias, também vai indenizar a parte contrária, certo? Agora a gente vai falar sobre essa tal diferença das fraudes. Vocês não sei se lembram, né? Mas a gente viu fraude contra credores quando a gente estava vendo Civil 1, né? Quando a gente estava vendo parte geral de direito civil. Mas vamos relembrar mesmo assim. A fraude contra os credores, ela é um vício do negócio jurídico, né? Quando a gente estava aprendendo negócio jurídico, a gente viu que ele pode ser anulado, né? Pode ser nulo se houver fraude contra credores. O que é a fraude contra credores e por que ela se distingue da fraude à execução? A fraude contra credores, primeiramente, ela não é um ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Como assim? Ela não é o tipo de fraude que vai atrapalhar o tramitar de um processo, não vai atrapalhar o andamento da justiça, tá? Ela é um ato que ela é contra as partes, ela não é contra a justiça. Como assim? Porque na fraude contra credores, eu tenho um negócio jurídico, né? Eu não tenho um processo, eu tenho um negócio jurídico com outra pessoa, e aí essa pessoa fez isso, não queria pagar a dívida e começou a esconder dinheiro, né? Se ela começou a esconder dinheiro dessa pessoa, ela tá indo contra essa pessoa. Não existe um processo aqui. Ela não tá escondendo do juiz, ela não tá escondendo de uma penhora, tá? Ela tá escondendo da pessoa que ela não quer pagar, que foi a credora dela de um negócio jurídico, tá? Agora, a fraude à execução, ela é um ato atentatório à dignidade da justiça, tanto que isso tá tipificado, tá? Se houver fraude à execução, automaticamente esse ato foi atentatório à dignidade da justiça, certo? Então, aqui, diferente da fraude contra credores, a gente tem sim um processo andando. Então, se um devedor fizer isso, esconder bens no momento de um arresto, ou etc., de uma penhora, se ele ficar escondendo esses bens, passando para o nome de outra pessoa, isso vai ser ato atentatório à dignidade da justiça porque ele está atrasando o andamento de um processo, ou então ele está indo contra a ordem de um juiz, então é ato atentatório à dignidade da justiça, tá? A fraude contra credores, como eu já falei, ela não tem uma demanda judicial em curso, tá? Então ela é apenas um negócio jurídico entre partes. A fraude à execução, como eu falei, ela está tipificada, ela está expressamente prevista no artigo 792 do CPC e
é alegado dentro do processo. Então, a fraude de execução tem um processo e vai ser alegado dentro do processo que está havendo fraude de execução, tá? Na fraude contra credores, como ela é apenas negócio jurídico, né, uma nulidade de negócio jurídico, ela é um instituto de direito material, não é de direito processual, né? Então, se ela é apenas de direito material, ela está apenas atrapalhando os sujeitos do caso concreto, tá? Já a fraude de execução é instituto de direito processual, porque ela está atrapalhando um processo, certo? Para você ir contra uma fraude contra credores, você precisa abrir uma ação. Aí sim começaria um processo, que é a tal da ação pauliana, certo? Se você quer processar uma pessoa por fraude contra credores, você entra com a ação pauliana, tá? Mas nessa ação, diferente do que a gente vai ver, nessa ação de fraude contra credores, é necessária a comprovação pelo credor da má-fé, insolvência e intenção. Então, se eu chegar para um juiz falando que alguém que eu sofri uma fraude contra um credor, contra credores, quer dizer, se eu for entrar com processo quanto a isso, eu preciso provar que isso realmente aconteceu. Eu preciso provar a má-fé do devedor, a insolvência do devedor e a intenção dele de fazer com que esses bens fossem escondidos, tá? Então, para eu entrar com essa ação, eu preciso ter certeza que eu consigo provar para um juiz que houve má-fé, que houve realmente fraude, tá bom? Já na fraude à execução, a má-fé e a insolvência, elas são presumidas. Eu não preciso provar. Se dentro de um processo foi visto que houve essa transação de bens para outra pessoa em nome do devedor, tá? Já é presumido que foi fraude à execução. É presumido que foi ato atentatório à dignidade da justiça. Então, ela não vai requerer uma ação autônoma. Dentro mesmo do processo de execução, a gente já pode alegar fraude à execução, tá bom? Então, se eu entrar com o processo de execução e no momento, no transcorrer desse processo, eu perceber uma fraude à execução, dentro desse mesmo processo, eu vou poder alegar isso, tá? E eu não preciso provar nada. É presumido já pela justiça que houve fraude à execução, tá bom? E também na fraude à execução, as alienações são ineficazes. Então, se a gente perceber que esse devedor está tentando vender para alguém esses bens para passar para o nome de outra pessoa, essa alienação ela vai ser ineficaz, justamente porque aquele bem ele precisa ser segurado até o momento dessa execução terminar. Então, se antes dela terminar ele tentar vender, vai ser ineficaz, não vai poder acontecer por ordem judicial, tá? Na fraude contra credores, pressupõe sempre um devedor em estado de insolvência e ocorre antes que os credores tenham ingressado em juízo para cobrar seus créditos. Como assim? Na fraude contra credores, o que pode ser pressuposto, né, é que esse devedor está insolvente. Por quê? Porque se ele não pagou é porque ele não tinha dinheiro. E por que ele não tinha dinheiro? Porque ele passou tudo para outra pessoa, né? Então, só pode acontecer fraude contra credores antes do credor ter ingressado em juízo, tá bom? Então, antes de tudo acontecer, antes de acontecer uma ação pauliana, eu preciso demonstrar o quê? Que se houve fraude contra credores é porque foi alegado que o devedor não tinha direito para pagar, dinheiro para pagar, ele estava insolvente. Aí depois foram ver que era porque ele estava passando bens para outras pessoas. Então, se eu entrar com a ação pauliana, antes mesmo não pode ter havido esse processo para poder eu cobrar. A fraude contra credores não acontece se tiver processo. Agora, na fraude à execução, existe uma execução ou cobrança de dívidas e o devedor faz algo para fraudar as cobranças, desfazendo-se do seu patrimônio. Então, aqui é a mesma coisa, ele vai se desfazer dos bens dele
mas nesse caso existe uma execução correndo, tá? Gente, isso aqui cai muito em prova. Então, se vocês não tiverem entendendo alguma coisa, eu repito, porque isso vai cair na prova de vocês e vai cair na prova colegiada, tá bom? Alguma dúvida para eu passar para frente? Sim, não? Tá ótimo. Então eu vou continuar. Obrigada, Sara. Vamos lá. Penhora e avaliação de bens. Ok, obrigada, Rebeca. A gente vai só dar um início. A professora falou pra mim que vocês foram até o artigo que fala sobre os bens impenhoráveis, mas eu não vou entrar nesse artigo ainda, porque o artigo dos bens impenhoráveis, além dele ser muito grande, ele precisa de uma explicação para cada um deles. Então eu vou deixar isso para o nosso próximo GED para a gente ficar mais tranquilo, tá bom? Mas eu já vou dar uma iniciada aqui. Penhora e avaliação de bens. O que é isso aí? A penhora de bens é uma forma de garantir o pagamento de dívidas e todas as custas envolvidas em uma ação judicial, prevista pelo novo Código de Processo Civil. A penhora ocorre quando se esgotam as formas de cobrança e o bem entra como forma de quitação da execução. Então, assim, da mesma forma que sempre que a gente tem uma dívida e a gente ingressa num juízo para que a gente tenha essa garantia de que a gente vai ser pago ao final do processo, a penhora é a melhor forma da gente ter essa garantia. Porque se chega num momento que foram esgotadas todas as formas de cobrar a pessoa, se já tentou um acordo, se já entrou com o processo, se já passaram os 3 dias para pagamento, então a gente já presume que essa pessoa não vai pagar de jeito nenhum, a não ser que ela seja forçada a isso. Então é uma garantia de pagamento. Então os bens dessa pessoa vão entrar como forma de pagamento dessa execução, tá? E em regra, a avaliação será feita pelo oficial de justiça de acordo com o artigo 870 do Código de Processo Civil. Então, se a gente pega um bem, a gente não vai pegar um bem aleatório só para poder garantir o juízo. O oficial de justiça, que é um profissional, que ele já sabe, mais ou menos, ele precisa estudar para isso, quais são os valores de mercado de cada bem. Então, ele sabe, no momento que ele for procurar esses bens, quanto mais ou menos eles precisam valer. Então, essa avaliação vai ser feita pelo oficial de justiça para falar, tá, esse bem aqui faz sentido eu arrestar eles para garantir a execução. Esse bem aqui faz sentido eu penhorar porque tem um valor próximo do que precisa ser pago ao credor. Então, assim, essa garantia não é sair pegando qualquer coisa, como vocês viram nos bens impenhoráveis, não é sair pegando qualquer coisa só para garantir, tá? Não, precisa ter um estudo, e esse estudo é feito pelo oficial de justiça, de quais bens mais ou menos fazem sentido, tá? Serem arrestados, penhorados, enfim, para poder garantir a execução, tá bom? Qual é o procedimento até chegar nessa penhora? Eu sei que a gente já falou do procedimento antes, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. Quando você entra com a petição inicial com o título executivo extrajudicial, uma das coisas que você precisa perceber é se essa petição inicial ela está ou não inepta. Como assim inepta? Petição inepta é igual a quando a petição inicial não é considerada apta pelo juiz, razão pela qual ele a indefere. É aquele tipo de petição inicial, gente, que não tem informação nenhuma. Ou então tem informações, mas nenhuma delas serve para o juiz dizer se precisa ou não haver esse processo, tá? Então, se ela está inepta, ou seja, ela não está passível de ser entrada com processo, estando inepta, vai ter uma intimação para o credor, tá? Para o exequente emendar a inicial. Como assim? Juntar informações que estão faltando nessa petição inicial. Então, o juiz, antes dele cancelar esse processo, porque uma inépcia da petição inicial pode encerrar o processo por ali sem atendimento do mérito, tá bom? Então, antes mesmo dele cancelar esse processo, dele arquivar esse processo, ele intima o credor
para que ele emende a inicial, para que ele junte informações que estão faltando nessa petição, tá bom? Aí, depois que houver a emenda inicial pelo credor, vai ter a citação do devedor. Mas, se não estiver inépta, se estiver tudo certo com essa petição inicial, já vai direto para a citação do devedor, que é quando a gente viu, né? Que quando tem a petição inicial, o juiz já manda que cite o devedor para que pague em 3 dias, né? Tem um despacho, etc. Tudo bem. Pós citação do devedor, ele vai ficar ciente que ele precisa pagar em 3 dias, certo? Se ele paga em 3 dias completamente, finaliza a execução. Aí ele paga os honorários, paga as custas, encerra a execução. Se ele não pagar, se houver a citação dele, ele ficar ciente que tem que pagar e que tem um processo contra ele, ele não paga, vai haver a penhora, tá? Mas aí a gente também vai ver os embargos e tal, que é quando ele tem um momento de se defender. Mas, enfim, de forma geral é isso. Tem a citação, ele precisa pagar em 3 dias, pagou, ótimo, finaliza. Não pagou, penhora, tá? E quais são os efeitos jurídicos da penhora? Primeiro, 2 observações. Se tiverem acontecido arresto de bens, tá? Tais bens se tornarão bens penhorados. Isso aqui a gente já viu antes, tá? Mas para efeito jurídico, se tiver arresto, né? Se tiver acontecido arresto no momento da citação, os bens agora, pós-citação, pós-momento de pagar em 3 dias, pós tudo, esses bens vão ser bens penhorados automaticamente, tá? Segunda observação. Pode haver interposição de embargos à execução, defesa do devedor. É aquilo que eu conversei com vocês. Se tiver tido essa penhora e, por exemplo, o devedor falou, tá, foi penhorado um bem meu, mas que esse bem não tem nada a ver, tá? Não tem por que penhorar esse bem é muito mais valioso que o preço da execução, ou então esse bem tá na classe de bens impenhoráveis, tá? Aí ele pode interpor embargos, tá? Ele pode se defender daquela execução, pode se defender daquela penhora, tudo bem? Mas a gente vai falar isso quando a gente estiver estudando embargos. Isso é só para dar essas 2 observações para vocês, que tem momentos quando a penhora acontecer, que assim que ela acontecer, assim que disser vai ocorrer a penhora, pode ocorrer essas 2 coisas. Se tiver bens arrestados, eles são penhorados automaticamente. E se tiver tido penhora e o devedor ver qualquer erro que seja, tanto no processo quanto no período de penhora, ele pode opor embargos, tá? A penhora, muito cuidado, ela é diferente do penhor, tá? A penhora, ela é exclusivamente processual. A penhora só acontece nesses momentos que a gente está numa execução, né, ou num cumprimento de sentença, que ela precise ocorrer, mas ela ocorre ainda dentro de um processo. Ainda tem um processo em curso e vai haver a penhora para garantir o juízo, tá? Diferente do penhor, que o penhor, ele é uma garantia também, né, assim como a penhora, mas ela não é uma garantia de juízo, ela é uma garantia de crédito, tá bom? Então, o penhor é também sobre imóveis, sobre veículos, sobre o que quer que seja, joias, enfim, mas ela é uma garantia meramente pessoal, ela não é processual, tá bom? A garantia da penhora processual, ela serve para garantir o juízo, é uma ordem judicial que se inicia a penhora, então não pode haver penhora sem ordem judicial, tá? Ela é uma garantia do juízo daquele processo de execução. A penhora serve para individualizar os bens que suportarão a execução, então é esse momento que tem do credor junto com o juízo de falar quais específicos bens do devedor serão alvo de execução, tá? Porque, como eu já falei antes, não é só sair pegando qualquer coisa, sabe? Para poder juntar dinheiro e pagar a execução. Não, precisa ser bens específicos, individualizados e estudados para que eles possam ser penhorados, tá?
A penhora, ela gera direito de preferência. Então, assim como qualquer garantia, alguém vai ter preferência sobre esses bens. Como assim? A gente vai estudar mais na frente que a penhora, ela pode dar garantia além do credor, né, obviamente, que ele vai ter preferência sobre esses bens, já que ele precisa ser pago, mas também dá preferência caso alguém da família do devedor, por exemplo, queira pagar a execução para poder não perder aquele bem. Como assim? Digamos que eu more com a minha mãe e aí a minha mãe está sofrendo uma penhora. E essa penhora está recaindo sobre a nossa casa. Aí eu posso, no momento que tiver havendo a penhora, eu posso dizer, essa casa não, pelo amor de Deus. Essa casa eu não posso ficar sem ela porque eu não vou ter onde morar. A minha mãe pode até ter onde morar, mas eu não vou ter onde morar. E aí eu posso tentar entrar nesse juízo para falar, ó, eu pago essa dívida. Eu pago o valor da casa que ela precisava receber, mas me deixa com a minha casa, tá? Então ela gera direito de preferência àqueles que precisam daqueles bens que estão sofrendo penhora. Pode ser o credor, pode ser alguém da família, pode ser um terceiro, mas isso a gente vai estudar mais na frente, tá? Posse direta de bens penhorados. Então, se um bem está penhorado, diretamente o credor tem posse sobre esses bens agora, tá? Automaticamente, se não houve o pagamento voluntário, o pagamento forçado precisa ir diretamente a quem precisa. Tanto que se houver penhora, vai haver posse direta pelo credor sobre eles, tá? E como a gente já conversou antes, a penhora torna ineficazes os atos de alienação ou oneração de bens, porque como a gente já viu, se esses atos acontecerem, eles vão ser fraude à execução, ok? E o artigo 831 vai falar o seguinte: a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários. Então, é para garantir a execução, não é mais para garantir a dívida. Se acontecer penhora, é para garantir tudo que aconteceu durante esse processo. É para pagar honorário de advogado, é para pagar custas processuais, é para pagar juros da dívida e para pagar o débito, tá bom? Mas ela só recai sobre tantos bens quanto bastem, apenas os que bastam para garantir a execução. Não vai ter excesso de penhora, tá ok? E aí, a gente finaliza por aqui. Próximo, a gente fala dos bens impenhoráveis, tá? E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida ou se a gente encerra por hoje. Me digam aí. Encerra, tá tranquilo. Tá? Tudo bem. Pois muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Bom final de semana. Podem botar a presença de vocês que eu vou encerrar a nossa chamada, tá?